E por falar em atenção, olha só, o excesso de chuva que atrasou a semeadura das lavouras de soja impulsiona as ocorrências de ferrugem asiática no Rio Grande do Sul. Vamos debater mais esse assunto aqui agora com o engenheiro agrônomo Luiz Demant, que está conosco aqui. Luiz, boa noite, que bom que você aceitou o convite para falar com a gente. Muito obrigado, porque todos os dias a gente traz um especialista aqui para orientar e para informar melhor ainda o nosso produtor e a nossa produtora. Luiz, é o seguinte, mais de 200 focos então da doença já foram identificados no país em 2024, né? É um levantamento que foi feito pela Embrapa. Como é que esse fungo está infectando uma planta e quais são as condições para isso, Luiz? Boa noite, seja bem-vindo ao JTV. Boa noite, Márcio. Um prazer estar falando com você de um assunto tão relevante para a agricultura brasileira e para a sojicultura. Como você falou, é uma questão de muita atenção. Primeiro, a gente tem que conhecer um pouco o agente causal dessa doença, que é a ferrugem asiática da soja, a Phacopsora, né? Esse é um agente causal que chegou no Brasil em 2001 e ele tem uma capacidade de disseminação e distribuição muito efetiva, muito rápida, né? Ele é um fungo biotrófico, ou seja, é um fungo que cresce na planta viva, ela precisa de um hospedeiro vivo, e ele produz aos milhões de esporos que são facilmente dispersos pelo vento. As condições ideais de instalação dessa doença vão com uma umidade presente, como você bem relatou, do Rio Grande do Sul, que teve um ano de muita chuva, um índice de umidade muito alto, e uma temperatura aí da casa dos 18 aos 26, 27 graus, é o ideal para o estabelecimento desse fungo. É um fungo que tem muitos ciclos durante uma safra de soja, é um fungo que ele é policíclico, então ele tem um ciclo a cada 14 dias em média, então ele faz uma nova liberação de uma nova geração a cada 14 dias. Com essa capacidade de dispersão que ele tem, ele se distribui a longas distâncias num intervalo de tempo muito curto. Então é um desafio muito grande o controle dessa doença, ela pode levar a perdas significativas em termos de produtividade e é sempre, em toda a safra, um ponto de atenção para o produtor. Ô Luiz, olha, quem produz soja já está calejado, né? Aqui, ó, com a mão calejada de saber muitas vezes o que precisa fazer, manejos, etc., né? Fiscalização, ficar de olho, bater perna mesmo, usar um drone, enfim, né? Mas o que você pode contribuir nesse momento em termos de combater esse problema, né? Tem coisa nova no mercado, tem solução nova, tem inovação. O que o produtor precisa ficar atento com as novidades, com as inovações para combater esse tipo de problema na soja? Tem novidades sim no mercado, a gente tem moléculas novas entrando, é o caso do fluindapyr, que é uma nova carboxamida que chegou esse ano, final do ano passado, entrando no mercado agora, e algumas coisas eu sempre falo que são importantes, né? É pensar o manejo antes de fazê-lo. Então, algumas informações importantes. É muito importante para o sojicultor rotacionar os ingredientes ativos, rotacionar os grupos químicos de fungicida e sempre fazer a associação do uso dos produtos chamados multissítios, que são aqueles produtos protetores de contato. Isso diminui muito o risco de perdas pela ferrugem da soja. A ferrugem da soja, se a gente subestimar ela pode dar perdas de até 80%, 90% de produtividade num intervalo de ciclo muito curto, a depender do momento que ela chega na lavoura. Então, a adoção de manejos integrados, novas tecnologias da inovação, como novas moléculas, rotacionar em programas robustos de controle, sempre de forma preventiva, né? É um ponto importante o uso de produtos fungicidas ou de controle preventivo, porque depois que a doença se instala e ela já está produzindo perdas para o produtor, e é melhor que ela não chegue na sua lavoura. Luiz, e para que não ela chegue, como é que a gente faz para que ela não chegue? O que tem de novo sendo tratado, pesquisado em relação a isso? As boas práticas já estão bem estabelecidas, mas é sempre bom a gente lembrar. A gente faz um monitoramento das áreas, assim como a Embrapa, e a gente tem percebido que tem ocorrido muitos escapes, que são as chamadas sojas guaxa ou soja tiguera, ou é a soja que fica entre uma safra e outra, às vezes no meio do algodão, às vezes no meio do milho,
E o produtor tem que tomar muito cuidado de erradicar esse tipo de planta para evitar que ela leve o inóculo da doença para a próxima safra. Então, em termos de inovação, a gente vai estar trazendo algumas coisas específicas em termos de armadilhas, de monitoramento de dados, para evitar ou monitorar a chegada mais cedo possível desse patógeno e assim com o uso preventivo de manejo integrado, como vazio sanitário, calendarização da época de plantio, boas práticas agrícolas associadas ao uso da ferramenta dos fungicidas, de maneira rotacionada, de maneira associada a multissítio, a gente tem uma maior chance de escape, uma maior chance de sucesso. O uso de materiais com genética também, ou tolerância a essa doença é importante. O uso de materiais de ciclo mais curto, ou chamado ciclo precoce, também minimizam o impacto dessa doença. Então, o que a gente precisa, na realidade, é a associação de várias medidas conjuntas, e essas medidas têm que ser pensadas, muito bem estudadas, antes de serem implementadas, para que, somadas, elas garantam um menor risco de perdas por causa dessa doença e outras doenças da soja também. Luiz Demant, que é especialista em cultura, né, em cultivo de soja, plantio e tudo por aí, produção, né, Luiz? Muito obrigado pela gentileza e por dividir conosco aqui o conhecimento que você tem. Volte outras vezes, tá bom? Eu que agradeço, um abraço. Valeu, um abraço, obrigado.